Olá pessoal, sou Daniel. Hoje vamos falar sobre um visitante que deixou a astronomia de boca aberta em 2017. O Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado no Sistema Solar. O Oumuamua foi descoberto em 19 de outubro de 2017, pelo telescópio Pan-STARRS 1, localizado no Havaí. O nome vem do havaiano e significa mensageiro que vem de longe e chega primeiro. Ele recebeu a designação oficial 1I/Oumuamua. O 1I significa primeiro objeto interestelar catalogado. Na fala, Oumuamua, aquele sinalzinho acima do o Okina, não é uma vírgula nem um enfeite, ele marca uma pausa rápida na garganta. Então, em havaiano, o correto é pronunciar algo como ou Oumuamua. Essa breve pausa é o som da pausa glotal do Okina. Para comparar, é parecido com quando a gente fala saúde bem devagar, com uma pausa curta entre o A e o U. Mas, na prática, muitas pessoas fora do Havaí falam só Oumuamua direto, sem fazer a pausa, ou seja, não é errado se você não usar, mas se quiser falar exatamente como no havaiano, aí sim precisa da paradinha. Origem interestelar do Oumuamua. Diferente de asteroides e cometas comuns, o Oumuamua não nasceu junto com o Sol. Ele veio do espaço interestelar, ou seja, de fora do nosso sistema solar. Sua órbita era hiperbólica, isso quer dizer que não estava preso pela gravidade do Sol, entrou, passou rapidamente e seguiu viagem de volta ao espaço profundo. Ao entrar no sistema solar, ele viajava a cerca de 26 km por segundo. Perto do Sol, sua velocidade chegou a 87 km por segundo, mais de 300 mil km por hora. O Oumuamua era relativamente pequeno, estimado entre 100 e 400 metros de comprimento. Sua forma continua misteriosa. Algumas análises sugerem que era alongado, parecido com um charuto. Outras indicam que poderia ser achatado, como uma panqueca. Sua cor era avermelhada, típica de objetos cobertos por poeira cósmica e expostos à radiação do espaço por milhões de anos. A magnitude aparente chegou a cerca de 20 quando foi descoberto em outubro de 2017. Isso significa que era extremamente fraco, só detectável com telescópios grandes e sensíveis como o Pan-STARRS. A magnitude absoluta, H, é estimada em aproximadamente 22,1. Esse valor corresponde ao brilho que ele teria se estivesse a uma unidade astronômica da Terra e do Sol. Um asteroide com H igual a 22, costuma ter de 100 a 200 metros de tamanho, o que bate com as estimativas de dimensão do Oumuamua. Como ele é um corpo interestelar pequeno e escuro, nunca tivemos medições diretas, mas os astrônomos conseguiram estimar temperaturas aproximadas a partir da sua distância ao Sol e do brilho observado. Estimativas sugerem que ele tem entre 100 e 400 metros de comprimento e cerca de 20 a 80 metros de largura. Ele é alongado, como um charuto ou uma panqueca gigante. O Oumuamua pequeno caberia dentro de um estádio de futebol. O maior comparável é um grande navio ou a altura da Torre Eiffel, mas ainda é minúsculo no espaço. Altura e espessura não é bem definido, mas estudos sugerem 20 a 80 metros, dependendo se ele é mais achatado ou mais cilíndrico. Ele é estimado como esferoide alongado ou cilindro, charuto, com tumbling, rotação complexa. A grande diferença entre comprimento e largura, altura é o que faz ele parecer tão estranho comparado a asteroides comuns. Se fosse um objeto na Terra, ainda assim seria um objeto grande para nós humanos. O menor Oumuamua caberia dentro de um estádio de futebol, e o maior seria do tamanho da Torre Eiffel ou de um grande navio porta-container. A temperatura no periélio, ponto mais próximo do Sol, em torno de 0,25 unidades astronômicas, ou 37 milhões de quilômetros. Estima-se que tenha atingido algo em torno de 260 a 270 Kelvin, ou seja, menos 10 a 0 graus Celsius. A temperatura em distâncias médias, em torno de 1 unidade astronômica, a distância da Terra, ficaria por volta de 250 Kelvin, aproximadamente menos 20 graus Celsius. A temperatura no espaço interestelar, longe do Sol, após deixar o sistema solar, deve ter caído de novo para valores próximos de 30 Kelvin, o que equivale a menos 240 graus Celsius, temperaturas típicas do espaço profundo. Essas temperaturas são compatíveis com um objeto coberto por poeira escura e possivelmente composto de gelo abaixo da superfície. Isso também ajuda a explicar por que ele pode ter liberado gases de forma muito discreta, sem coma visível, mas o suficiente para gerar aquela aceleração misteriosa. O que sabemos e não sabemos sobre a composição do Oumuamua? Sem coma visível. Diferente dos cometas tradicionais, o Oumuamua não apresentou cauda ou nuvem de gás detectável.
Isso dificultou muito saber a composição exata, já que normalmente é pela análise espectral do coma que se descobre quais elementos e moléculas estão presentes. Observações no infravermelho sugerem que ele era coberto por material rico em carbono, escuro e avermelhado. Essa coloração lembra a de objetos transneptunianos e de cometas antigos, que ficam expostos por milhões de anos à radiação cósmica. Como ele apresentou aceleração não explicada apenas pela gravidade, cientistas concluíram que devia liberar algum gás, mas de forma invisível, daí surgiram hipóteses. 1. Gelo de hidrogênio sólido, H2. Uma teoria é que fosse feito de hidrogênio congelado, que ao sublimar seria invisível aos telescópios. Isso poderia explicar a aceleração. O problema é difícil imaginar o gelo de hidrogênio sobrevivendo milhões de anos no espaço interestelar. 2. Fragmento de gelo de nitrogênio, N2. Outra hipótese é que fosse um pedaço da crosta de um planeta gelado, parecido com Plutão, e composto de nitrogênio sólido. Isso também poderia sublimar de maneira discreta. 3. Cometa rico em gelo de água mais poeira escura. A teoria mais clássica é que era um cometa pobre em voláteis comuns, mas ainda com gelo de água e poeira, liberando gás em níveis baixos demais para formar coma. O que não foi detectado. Nenhuma emissão de gás típica, como CO2 ou CN, foi vista. Nenhum sinal claro de minerais metálicos também. A composição do Oumuamua ainda é incerta, mas as hipóteses mais aceitas falam em um objeto rico em carbono na superfície, com o interior possivelmente formado por gelo exótico, hidrogênio ou nitrogênio, ou gelo de água que sublimou discretamente. Gravidade no Oumuamua. A gravidade na superfície do Oumuamua era extremamente fraca, milhões de vezes menor que a da Terra. Se você largasse uma pedrinha de 1 metro de altura, ela demoraria vários minutos para chegar ao chão e iria quase flutuando, quase sem velocidade. Em outras palavras, na superfície dele, tudo seria muito lento e leve, como se estivesse em microgravidade total. Além disso, o corpo estava girando e tremendo enquanto viajava, então objetos poderiam até ser lançados para o espaço com facilidade. Isso ajuda a entender por que ele se comportava de forma tão diferente de cometas e asteroides comuns. O Oumuamua não tem atmosfera. Isso significa que a pressão atmosférica na superfície é praticamente zero, equivalente ao vácuo do espaço interestelar. Na Terra, a pressão ao nível do mar é de cerca de 101.325 pascais, ou seja, uma atmosfera, 1 atm. No Oumuamua, seria 0 pascal. Ou seja, se você estivesse lá sem traje espacial, não haveria ar para respirar, nem vento, nem som, e os gases liberados da superfície sairiam livremente para o espaço. O Oumuamua é como estar no vácuo absoluto, enquanto na Terra temos ar suficiente para respirar e sentir pressão ao nosso redor. A infame cauda do Oumuamua. Não foi vista nenhuma cauda com os telescópios. Normalmente, quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz o gelo sublimar, passar de sólido para gás, formando uma coma brilhante e uma cauda. O Oumuamua não apresentou nada disso, nem coma, nem cauda visível. Então por que a aceleração? Apesar de não ter cauda, ele acelerou de forma estranha, como se algo o estivesse empurrando. As principais hipóteses para explicar isso são: jatos de gás invisíveis. Ele poderia estar liberando gases como hidrogênio ou nitrogênio. Esses gases não emitem sinais fáceis de detectar nos espectros que os telescópios estavam observando. Assim, haveria cauda, mas invisível para nós. Outra hipótese é o fragmento exótico. Alguns cientistas sugerem que ele poderia ser feito de gelo incomum ou uma mistura de materiais que sublimavam sem gerar poeira visível. Hipótese mais ousada, de Avi Loeb. Que não havia cauda, porque não era um cometa natural, mas sim algo artificial, como uma vela solar alienígena. Essa ideia é controversa e não aceita pela maioria dos cientistas. O Oumuamua não mostrou cauda visível. Se houve liberação de gás, ela deve ter sido muito fraca ou composta por elementos invisíveis aos instrumentos, o que faz com que, na prática, ele parecesse um asteroide sem cauda, mas com comportamento de cometa. O ponto de maior aproximação com a Terra foi de cerca de 24 milhões de quilômetros. Isso equivale a 0,16 unidades astronômicas. Em comparação, é aproximadamente 60 vezes a distância da Lua até a Terra. Em relação ao Sol, ele passou a cerca de 0,25 unidades astronômicas, o que corresponde a 37 milhões de quilômetros do astro. Mas afinal, cometa ou asteroide? Essa foi a grande confusão. Ele não apresentava coma visível, aquela nuvem de gás e poeira comum nos cometas.
mas, de repente, mostrou uma aceleração não explicada apenas pela gravidade do Sol. A explicação mais aceita é que ele estava liberando pequenos jatos de gás invisíveis, que funcionavam como propulsão. No entanto, sem uma cauda ou coma para comprovar, ele ficou num meio termo, um cometa asteroide misterioso. Sua forma exata nunca foi confirmada, porque ele era muito pequeno e distante para telescópios detalharem. A aceleração estranha fez alguns cientistas especularem hipóteses ousadas. Poderia até ser uma vela solar alienígena, uma espécie de nave tecnológica. Apesar dessas ideias, não há evidência científica de origem artificial. A explicação natural ainda é a mais provável. Teoria sobre nave alienígena e mudanças. Quando o Oumuamua foi detectado em 2017, os cientistas perceberam algo estranho. Ele não tinha coma, aquela cauda dos cometas. Mas, mesmo assim, mostrava uma aceleração extra, como se algo estivesse empurrando-o, além da gravidade do Sol. As hipóteses mais convencionais sugeriam que essa aceleração vinha de gases liberados de forma invisível. Mas não havia nenhuma evidência clara disso. Foi que começaram as ideias mais ousadas. Avi Loeb e a hipótese da tecnologia alienígena. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, ficou famoso por propor que o Oumuamua poderia não ser um simples corpo natural, mas sim um objeto artificial. Segundo ele, poderia se tratar de uma vela solar, uma estrutura fina e refletora, capaz de ser impulsionada pela luz do Sol. Isso explicaria a aceleração sem precisar de gases invisíveis. Em 2021, Loeb publicou o livro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, onde defendeu essa ideia de forma aberta. A maioria dos cientistas não concordou com a hipótese alienígena. Muitos consideraram que era uma interpretação ousada demais para os dados limitados que tínhamos. A explicação mais aceita até hoje é a de que o Oumuamua era um cometa incomum, liberando gases de maneira discreta. Novas propostas depois. Com o tempo, outras teorias naturais apareceram, como que o Oumuamua poderia ser feito de hidrogênio sólido ou nitrogênio sólido, evaporando lentamente. Que ele seria um fragmento de um planeta gelado, expulso de outro sistema estelar. Ou ainda que fosse um objeto com forma muito achatada, mas natural. Todas essas ideias buscavam explicar a aceleração sem precisar de alienígenas. O ponto central. Avi Loeb nunca disse que era definitivamente uma nave alienígena, mas sim que deveríamos considerar essa possibilidade ao lado das hipóteses naturais. Isso abriu uma grande discussão científica: até que ponto podemos descartar explicações extraordinárias quando temos poucas evidências. O Oumuamua foi interpretado principalmente como um cometa ou asteroide incomum. Avi Loeb defendeu que poderia ser uma tecnologia alienígena, uma vela solar interestelar. A maioria da comunidade científica rejeita essa ideia, mas o debate trouxe à tona a importância de não descartar hipóteses diferentes em situações misteriosas. O Oumuamua foi um marco histórico. Ele mostrou que o espaço entre as estrelas está cheio de fragmentos rochosos e gelados que, ocasionalmente, cruzam o caminho do nosso sistema solar. Depois dele, em 2019, foi detectado o 2I-Borisov, o segundo visitante interestelar, este sim, com cauda e aparência de cometa clássico. O Oumuamua abriu as portas para uma nova área de pesquisa, a astronomia de objetos interestelares. Perguntas em aberto. Até hoje, os cientistas ainda se perguntam: qual era sua forma real, charuto ou panqueca? De onde exatamente ele veio? O que causou sua aceleração misteriosa? E será que outros Oumuamuas estão cruzando o espaço, só esperando para serem descobertos? A origem do Oumuamua. Ele veio de fora do sistema solar, do espaço interestelar, por isso foi classificado como um primeiro objeto interestelar. Ao traçar sua órbita, os astrônomos estimaram que ele veio da direção da constelação de Lira, mas isso não significa necessariamente que veio de uma estrela específica. A velocidade e a trajetória sugerem que ele provavelmente foi expulso de outro sistema estelar há milhões de anos, talvez por interações gravitacionais com planetas gigantes. Sabemos de onde ele veio em termos gerais, espaço interestelar, mas não sabemos qual estrela ou sistema específico o lançou. Ele é um verdadeiro mensageiro interestelar, viajando livremente pelo espaço antes de cruzar nosso sistema solar. Vamos resumir e comparar os tamanhos e as cores dos núcleos desses 3 visitantes interestelares e cometas. 1I-Oumuamua, primeiro objeto interestelar. Tipo: inicialmente parecia asteroide, mas com características únicas. Tem comprimento em torno de 400 metros, largura em torno de 40 metros, a altura entre aspas em torno de 40 metros.
Um formato extremamente alongado, tipo charuto. A cor do núcleo é avermelhado, acinzentado. Reflete a exposição prolongada ao espaço interestelar, radiação solar e cósmica, semelhante a objetos do cinturão de Kuiper. 3I/Atlas, cometa e terceiro visitante interestelar. É um cometa, com tamanho aproximado do núcleo em torno de 1,5 km de diâmetro, mas algumas hipóteses dizem que ele possa ter em torno de 5,6 km, ou até pouco mais do que isso, pelo fato dos cientistas calcularem uma massa de 33 bilhões de toneladas, ou mais, o que o torna o maior objeto interestelar já observado até o momento. A cor do seu núcleo é um avermelhado a marrom escuro. A cor sugere presença de compostos orgânicos complexos, típicos de cometas de regiões externas do sistema solar. 2I/Borisov, segundo visitante interestelar. É um cometa, com tamanho aproximado do núcleo, de 1,2 a 1,4 km de diâmetro. A cor do núcleo é um cinza azulado. Essa cor vem principalmente da emissão de monóxido de carbono, CO, e poeira de gelo, refletindo a composição típica de cometas congelados. O Oumuamua foi um mensageiro cósmico que passou rápido demais para que pudéssemos entendê-lo completamente. Ele não é um simples asteroide, nem um cometa típico, é algo no meio do caminho, um objeto estranho que nos lembra de como o universo ainda guarda mistérios gigantescos. Esse foi o incrível 1I/Oumuamua, o primeiro visitante interestelar detectado. Gostou dessa viagem pelo espaço? Então se inscreva, deixe o like e compartilhe esse mistério com seus amigos, porque o universo está cheio de surpresas, e o próximo mensageiro pode já estar a caminho. É isso aí pessoal, tchau.